Por que eu mudo as coisas? Oi, minha corica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Fran Oliveira e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Me Regularizando em Portugal, e eu vou te contar tudo sobre o NIF e como que você faz para tirar esse documento assim que você chegar aqui em Portugal. Esse documento ele é muito importante aqui em Portugal porque ele é como se fosse o nosso CPF aí do Brasil. Então eu vou te contar como que você faz para tirar e vou te contar algumas outras informações que são importantes e que são pouco divulgadas sobre esse documento, que é super importante. O NIF, ele é um documento português do contribuinte fiscal. Então ele é basicamente o nosso CPF aí do Brasil. E tem duas formas de você conseguir o NIF. A primeira é se você vier com algum visto específico. Então, se você vier com visto de estudante ou com visto de trabalho, você já vem com o agendamento para fazer o cartão de residência e todos os documentos que você precisa para viver aqui. Então, isso inclui o NIF. A segunda opção é quando você vem como turista, ou seja, você não vem com nenhum tipo de visto, e aí você deixa para fazer todo esse processo depois que você já estiver aqui em Portugal. Então, nesse segundo caso, que é quando você vem e deixa para fazer o pedido aqui, que foi o que eu fiz, eu vim sem visto, então eu entrei como turista e fiz todo o processo depois que eu já estava aqui dentro, você vai precisar de um representante fiscal. O representante fiscal nada mais é que uma pessoa que tenha residência legal no país. Então pode ser um cidadão português ou um brasileiro que já tem uma residência. Pode ser a residência normal, através da manifestação de interesse, ou a residência da CPLP também. Mas ele já tem que ter a residência aqui no país. Ele não pode estar em processo de manifestação de interesse, por exemplo. Então, esse representante, ele vai junto com você no CEF, que na verdade agora atualmente é o AIMA, que é o órgão que faz esse documento, e ele vai assinar ali que ele é responsável por você. Então ele basicamente está dizendo, olha, eu conheço essa pessoa e sou responsável por ela até que ela tenha uma residência aqui. Porque a sua residência de morada fiscal, ela é no Brasil. Então quando você vem, você vai comprovar o seu endereço no Brasil. E você precisa de um endereço em Portugal. Por isso que você precisa do representante, porque você ainda não tem esse endereço e, portanto, você não pode pedir esse documento sozinho por conta própria. Então, você precisa do representante fiscal e essa pessoa depois ela pode ser retirada. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas a princípio, de início, você vai precisar de um representante fiscal. Esse representante fiscal pode ser um amigo, uma pessoa que você conheça, um familiar seu que já esteja aqui, ou você também pode pagar por um advogado fazer o processo para você e ele assina como seu representante fiscal. Então, se você não tem ninguém para fazer esse processo para você, o aconselhável é que você procure um advogado, então você pague para ele e ele vai fazer todo o processo e vai ser o seu representante fiscal. Hoje, atualmente, quando esse vídeo está sendo gravado, eu consultei alguns advogados antes de fazer e normalmente eles cobram 50 euros, mas isso é para agora. Pode ser que diminua depois ou pode ser que aumente, não sei, mas atualmente é na faixa de 50 euros para você fazer o NIF com um advogado. Para pedir esse documento, você não vai ter custo algum. Então, o que eu falei anteriormente sobre os 50 euros que um advogado cobra para fazer, é porque ele vai fazer todo o processo, ele vai assinar para você como seu representante fiscal e é por isso que ele cobra. Mas o NIF em si, ele não precisa ser pago, você não precisa pagar nada, ele é gratuito. Então, se você tem uma pessoa para ser o seu representante fiscal, você pode fazer ele de forma 100% gratuita. Então, você vai lá no centro, vai fazer o pedido, ele costuma sair na hora, ele é super rápido. E essa pessoa vai assinar para você e o seu representante fiscal é o que vai ficar legalmente responsável por você, porque você não tem endereço ainda em Portugal. E o seu endereço em Portugal vai ser o endereço do seu representante fiscal. Então, até que ele seja removido ali do seu processo, né, do seu documento, é ele que vai responder por você. As suas correspondências vão ser enviadas para o endereço do seu representante fiscal. Então, é muito importante ficar atento a quem você está colocando, né, como seu representante e a como retirar essa pessoa, quando você pode retirar essa pessoa. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Uma dúvida que muita gente tem é, eu posso pedir esse documento NIF estando ainda no Brasil? E a resposta é sim, mas não é o mais indicado caso você pretenda vir como turista, tendo em vista que turista não precisa
ter NIF aqui em Portugal, porque você vai ficar alguns dias e vai embora. E o NIF ele é um documento para você que está residindo aqui, que pretende ficar mais tempo e que pretende trabalhar e tudo mais. Então, não é o indicado se você vai vir como turista. Agora, se você vai fazer um processo imigratório, né, correto ali de trabalho ou de estudo e você tem um advogado te assessorando com isso, então sim, você já pode fazer esse pedido, o seu advogado, no caso, né, vai ser o seu representante e já pode fazer todo o processo para quando você chegar aqui, isso sair mais rapidamente. Mas isso no caso de processos imigratórios. Agora, se você tem a intenção de vir como turista e depois pedir toda a documentação aqui e da entrada na sua residência através da manifestação de interesse, então o indicado é que você deixe para fazer o pedido do NIF depois que você já estiver aqui em Portugal. E aí você vai com o teu representante fiscal no AIMA, que é o órgão que faz, e aí você vai pedir e você assina esse documento, o seu representante assina esse documento e ele vai sair com todas as informações e a partir dali você vai fazendo os outros processos, que por isso que eu criei essa playlist chamada Me Regularizando em Portugal, porque depois do NIF tem uma série de outras coisas que você tem que fazer e é nessa série que eu vou deixar aí todo esse passo a passo que eu fiz, como eu fiz, o que aconteceu, o que eu precisei, a minha experiência, para te auxiliar nesse processo. Então, o ideal é para que você deixe para fazer ele depois que você já estiver aqui. Então, isso é o básico. Essas informações muita gente já sabe. Agora vem o depois, que são informações que muitas pessoas não sabem. E é o que eu vou te contar aqui. Quando você faz o NIF, você vai colocar o seu endereço de morada do Brasil, porque você ainda não tem o endereço daqui, você usa o endereço do seu representante fiscal. Então, logo, todos os seus tributos feitos aqui em Portugal, eles vão ser como de um imigrante, porque o seu endereço de residência é no Brasil. Então, você é considerado um imigrante e você paga impostos como o de um imigrante. Diferente do Brasil, aqui em Portugal, todo mundo tem que declarar imposto de renda. Independente se ganha muito, se ganha pouco, independente se você trabalhou um mês ou 2 no ano, se você trabalhou o ano todo, você tem que fazer a declaração do imposto. Nesse caso, para quem não tem residência fiscal aqui em Portugal, a alíquota cobrada, né, que é a porcentagem cobrada em cima do valor declarado, ela é bem maior do que a de uma pessoa que tem residência aqui ou que tem já a morada fiscal no país. Então, se não me falha a memória, você paga uma alíquota de 25% sobre os seus ganhos, o que é muito comparado ao valor que um cidadão paga, né, que um residente paga. E para que você pague uma alíquota inferior, ou seja, como um cidadão, você precisa fazer a alteração da sua morada fiscal até dezembro, sempre antes de virar o ano. Então, se você chegou aqui em Portugal em 2023, você tem até dezembro de 2023 para fazer essa alteração. Para quem está chegando agora aqui em 2024, independente da época que você vai chegar, até dezembro você precisa fazer essa alteração para que os seus impostos declarados no ano seguinte, referente ao ano anterior, já sejam cobrados de acordo com a sua residência, que é aqui em Portugal. E aí, isso é uma coisa recente, não tão recente, mas um pouco recente. E quando aconteceu isso, muita gente recebeu um valor para pagar altíssimo e não entendeu o porquê. E era por conta dessa questão da morada fiscal. E aí todo mundo correu para alterar. Então, é importante que você faça esse processo, né, do NIF, e assim que você tiver como comprovar a sua morada fiscal aqui, né, o seu endereço aqui em Portugal, você já faça o processo de alteração no sistema de finanças, né, com as finanças, para que você retire o representante fiscal e fique apenas você e o seu endereço, e então você possa fazer a sua declaração já com a sua morada fiscal aqui de Portugal. E aí você já deve estar se perguntando aí, então como e quando, Fran, eu posso fazer a minha alteração da morada fiscal? Para você fazer essa alteração, você precisa ir nas finanças. Você vai no mesmo lugar que você fez o seu NIF, você vai voltar lá para fazer a alteração do seu endereço. Porém, para fazer essa alteração, você já precisa ter a manifestação de interesse aqui em Portugal. E a manifestação de interesse, ela é um pouquinho mais burocrática, porque ou você tem que ter um contrato de trabalho, ou você tem que abrir uma atividade aqui e fazer a manifestação através da abertura de atividade, que é como se você abrisse uma empresa aqui em Portugal, e aí fazer a manifestação. Então, primeiro você tem que ter a manifestação, e aí depois você vai
nas finanças e faz essa alteração. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, que eu estou fazendo esse processo de alteração. Na verdade, eu já pedi e eu vou contar como que foi e o que eu precisei enviar além da manifestação de interesse. E vai ficar aqui em outro vídeo, salvo nessa playlist Me Regularizando em Portugal. Então, se você quiser assistir esse vídeo posteriormente, já fica aí uma dica. Eu vou deixar ele aqui na descrição e nos cards. Agora, quanto ao prazo para fazer isso, não existe uma regra, um prazo determinado. Mas aí a gente tem que usar um pouco o bom senso, porque o que acontece? Se eu já fiz a minha MI, então eu já posso fazer a alteração. Para que eu vou ficar esperando, né? Então, eu já vou lá, tendo a MI em mãos, já vou lá e já faço essa alteração. E a MI, que é a manifestação de interesse, ela tem que ser solicitada dentro do prazo de 3 meses, porque teoricamente você só pode ficar como turista dentro do país por 90 dias. Então, o ideal é que você se regularize dentro de 90 dias, né? Então, pelo menos a manifestação de interesse tem que ser solicitada dentro desse período. Então, é meio que um bom senso de você saber ali e os prazos, mais ou menos, e fazer dentro disso. Mas não tem uma data, um prazo exato que as finanças dá para você fazer essa alteração. A partir do momento que você tem a documentação, você já pode fazer. Então, quanto antes você conseguir fazer todo o processo, melhor. Eu cheguei aqui em Portugal no início de novembro, e no início de dezembro eu já estava trabalhando e no final de dezembro, ou seja, antes de virar o ano, eu já tinha feito todo o processo aqui, inclusive a minha manifestação de interesse e a minha alteração da morada fiscal. Então, o quanto antes você conseguir fazer, melhor. Então, tendo o documento que precisa, já vai lá e já faz o próximo passo. Se você não fizer o processo de regularização, né, dentro do país aqui, o seu pedido de manifestação de interesse, por exemplo, dentro dos 3 meses, você fica sujeito a uma multa. Eu não sei se realmente essa multa é cobrada na prática, mas se você olhar as informações nos sites oficiais do governo, eles falam que se você não se regularizar, você fica sujeito à multa e a multa é cobrada a depender do tempo que você está irregular aqui dentro. Então, assim, não vacilem, façam o processo o quanto antes, se preocupem em agilizar tudo isso. Aqui em Portugal as coisas são um pouco difíceis, às vezes a gente tem que ir no mesmo lugar 2, 3, 4, 5 vezes, mas assim, é importante que tente resolver o quanto antes para não pagar multa, porque se tem uma coisa que funciona aqui em Portugal é cobrar multa. Eu vi alguém falando uma vez que deva para qualquer pessoa aqui em Portugal, mas não deva para as finanças, porque o governo aqui é muito, tipo, eles vão em cima mesmo. Então, se preocupe, não vacila com essa questão de, esqueci, não sei o que, fiquem atentos, anote todo o processo que você precisa fazer, para você saber qual é a sequência que você vai indo. Essa playlist que eu vou criar aqui no canal é para te ajudar com esse passo a passo na sequência que eu fiz. Então, assim, já vai estar de mão beijada as informações aí, é só você correr atrás com a sua documentação e fazer o seu processo. E se você contratar alguém para fazer o serviço para você do NIF, né, o pedido do NIF, fique atento se essa pessoa vai fazer a alteração da morada para você também. Porque tem gente que cobra aqui em Portugal para fazer, eu cobro 30 euros e vou lá e assino para você. E a pessoa esquece que ela vai ficar responsável por você. E se você não retirar a pessoa, essa pessoa vai responder por você aqui. Então, se você faz uma dívida, por exemplo, vai na responsabilidade dessa pessoa. Então, quando a gente vai assinar para alguém, a gente tem que ter muita consciência disso. E quando a gente está pedindo para alguém assinar, a gente também tem que ter consciência de que essa pessoa precisa ser removida em algum momento. Então, o que acontece é que muita gente cobra para assinar, cobra qualquer valor, cobra mais barato que um advogado, por exemplo, e não faz esse processo. E aí ambos se prejudicam, porque quem assinou se prejudica porque fica responsável, se acontecer alguma coisa, essa pessoa que vai responder aqui. Se a pessoa deixa uma dívida e vai embora do país, você que estava responsável, é você que vai responder por isso. E você fica complicado, porque se não é feito a alteração da morada dentro do prazo, você vai pagar uma alíquota maior na sua declaração futuramente, então você também se prejudica. Então é importante ter clareza disso. Quem assinou para mim foi uma amiga minha.
Mas, como eu já estava pesquisando sobre isso e vi essas informações que eu vi em um único vídeo, de vários vídeos que eu vi, foi um vídeo só que eu vi falando sobre isso, então eu já me preocupei em retirar ela, tanto para que ela tivesse a segurança de que eu não iria dar nenhum problema para ela, quanto para que eu tivesse a segurança de que quando eu for pagar os meus impostos, eu vou pagar já como uma pessoa que tem residência fiscal em Portugal, então automaticamente eu vou pagar um valor menor, o que para mim vai ser melhor. E finalizando esse vídeo, uma informação bem importante é que aqui em Portugal, nenhuma informação é verdade absoluta. Então, assim, pode ser que amanhã esse vídeo esteja desatualizado porque aconteceu alguma coisa e mudou todo o processo. Por isso que é importante sempre pesquisar as coisas o mais atualizado possível, para que você faça dentro do que é o atual e não do que você viu há muito tempo atrás, porque as coisas realmente aqui podem mudar muito. E também, aqui em Portugal, eles têm um problema que eles não seguem o que está de informação no site, por exemplo. Então, assim, só para exemplificar isso, teoricamente, uma pessoa que tem manifestação de interesse, ela não pode ser representante fiscal de uma pessoa que está chegando agora, que está pedindo NIF, apesar dessa pessoa ter residência aqui, ter moradia aqui, ter um endereço aqui, porque para fazer a manifestação precisa, ela não pode ser representante fiscal. Só que eu conheci uma pessoa que conseguiu, ela sendo ainda, ela estando ainda na manifestação de interesse, ela conseguiu assinar para uma outra pessoa que havia chegado. Então, e depois ela foi tentar assinar para uma outra pessoa e não deu certo, porque tem muito isso aqui. Cada lugar às vezes age de um jeito, eles são meio que independentes, e aí às vezes você tem que ir ficar indo em lugares ou falando com pessoas diferentes, porque às vezes uma pessoa faz e a outra se recusa a fazer e vice-versa. Então, aqui a gente tem esse problema das informações mudarem muito, de ter uma informação e as pessoas não seguirem, e não adianta você falar pra eles, olha, mas tá aqui no site, não sei o que, nanana, porque eles são super fechados pra isso. Então, se a pessoa disser pra você que ela não vai fazer, você pode dizer que Jesus mandou você ir lá fazer com ela, que ela vai dizer que ela não pode fazer. E aí pode ser que no outro dia você volte no mesmo lugar e fale com uma outra pessoa e a pessoa faça pra você tranquilamente. Assim como pedir documentos. Às vezes você vai num lugar, eles te pedem um monte de coisa. Às vezes outra pessoa vai e eles pedem 2 coisas ou uma coisa. Então, é muito relativo, tem que, infelizmente, correr atrás mesmo e ver ali no lugar que você está fazendo o que você vai precisar. E tentar e não desistir na primeira vez que você for e que não dá certo, porque dá certo, entendeu? Só que você tem que achar a pessoa que vai fazer dar certo pra você. Esse foi o vídeo de hoje. E ele foi para falar sobre o NIF, que é o documento mais importante, o primeiro que você tem que pedir aqui, porque todas as outras coisas ficam vinculadas a você já ter o seu NIF. O próximo vídeo vai ser para falar sobre o NIS e o atestado de morada, que são documentos importantes. Se você tem a intenção de morar aqui, você precisa fazer e você pode fazer eles na sequência do pedido do NIF. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que está interessado em vir aqui para Portugal, com a família, com amigos, para que esse vídeo alcance mais pessoas e essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!